Eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Eu já tinha conversado aqui um pouquinho antes de começar a aula com o Paulo, com a irmã Kátia, que acho que deu uma saidinha, daqui a pouco deve estar voltando. Quero cumprimentar a irmã Fernanda, o Robson, a Miriam, eu vi que chegou agora também, né? A irmã Kátia, eu vi que chegou aqui também. E, gente, estou muito feliz com cada um de vocês que está presente. Eu sei que agora já está chegando mais pessoas. O Rafa talvez vai participar, então daqui a pouco ele chega também. Mas eu quero dar só uns recadinhos antes de começarmos esta aula. Quais são eles? Primeiro, essa aula ela está sendo transmitida pelo Google Meet para todos os irmãos que fazem parte da comunidade, que fazem parte dos nossos grupos. Eu compartilhei o link para quem quisesse participar. Então, depois, essa aula vai estar disponível lá na nossa comunidade, na playlist sobre Efésios, e esta aula também, nós entramos numa conversa aqui com os irmãos, de que a gente vai disponibilizar essas aulas gratuitamente para todo mundo no YouTube. Por quê? O objetivo é que todo mundo seja edificado pela palavra de Deus, gratuitamente. Até porque a comunidade, o curso, as coisas que a gente cria, não é com o objetivo de oferecer um conteúdo só para quem pode pagar. Pelo contrário, os irmãos que nos acompanham sabem que a gente faz isso, que é uma forma dos irmãos ajudarem a gente a manter o canal. Mas a gente não comercializa a palavra, pelo contrário, a gente quer que todo mundo tenha acesso. Então, eu preciso avisar a todos vocês. A aula gravada, geralmente no Meet, ela aparece a imagem sempre de quem está falando. Mas, se alguém quiser fazer pergunta, pode levantar a mão. A gente sempre dá oportunidade para todo mundo para perguntar, para conversar e tudo mais, até para trazer acréscimos. Só lembrando que a aula gravada vai aparecer o seu rosto quando você perguntar alguma coisa e tudo mais. Então, se você não quiser que essa aula fique pública lá, o seu rosto apareça, a gente precisa avisar vocês, né? Avisa a gente que depois, antes de postar a aula, a gente corta fora, a gente tira, né, para não aparecer a imagem, e se você permite, dá um ok, a gente segue em diante, tá bom? Mas a gente precisa avisar isso, porque às vezes a gente grava a aula e esquece de avisar. Então a gente sempre faz isso, tá bom? Se alguém não quiser que apareça a sua imagem na gravação, que a gente colocou para gravar a aula, só avisar depois a gente que a gente corta fora, e não tem nenhum problema, tá bom? Mas aqui é um ambiente aberto para a gente poder estudar juntos. Hoje nós vamos começar a falar sobre Efésios capítulo 3. Eu não pude participar do capítulo 1 e do capítulo 2, porque eu estava viajando, né? Porém, hoje eu vou trazer para vocês o assunto do capítulo 3. Mas antes de introduzir o capítulo 3 e a gente fazer a leitura, eu vou mostrar para vocês a subdivisão desse capítulo. Depois eu vou compartilhar com vocês alguns textos bíblicos que no final eu coloco lá na comunidade, para você que gosta de anotar ou fazer marcações na sua Bíblia. Antes de fazer essa introdução, eu quero gastar uma boa parte da aula de hoje fundamentando para vocês um princípio que eu acho muito importante, que é o cerne do que a gente vai ler depois nesse capítulo 3 de Efésios. Eu quero falar sobre o mistério de Cristo, que muitos que acompanham o canal conhecem por outros nomes, como, por exemplo, as duas casas de Israel, a união de judeus e gentios, mas que, biblicamente falando, é tratado no Novo Testamento, não com o termo duas casas de Israel, nem como judeus e gentios, mas como o mistério de Cristo, e que a gente vai estar estudando hoje em Efésios capítulo 3. Então, antes de começar a leitura, depois quando a gente começar a leitura, vai ser uma aula rápida na parte da leitura, porque todos os fundamentos foram lançados. Mas, primeiramente, antes de lermos Efésios 3, eu quero lançar fundamentos. Eu quero fazer uma aula, uma dinâmica um pouquinho diferente da leitura do capítulo 3 hoje, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um mapa de algo que a gente já ensina no nosso canal, que é o mistério de Cristo, a união entre judeus e gentios. É um mapa bem conhecido, acho que faz mais de 4 anos, já que eu não dou aula sobre esse assunto no meu canal, mas eu quero aproveitar para falar sobre isso para vocês hoje. Então, quando a gente fala sobre o mistério de Cristo, nós precisamos entender algumas coisas. Eu criei aqui uma linha do tempo, que eu quero que vocês mentalizem, que vai desde Adão até Cristo, que é chamado de o último Adão, e que vai até o milênio, a eternidade, passando desde a queda até a segunda vinda de Cristo e daí para frente. Então, essa linha do tempo é como se ela compreendesse desde o princípio até o estabelecimento do reino eterno, o reino milenar, o reino eterno e a eternidade. Só que, nessa linha do tempo, nós temos algumas coisas que você precisa compreender para que, quando a gente falar sobre o mistério de Cristo, esse assunto fique mais claro para vocês, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, quando Deus, ele cria o primeiro Adão como sendo a sua imagem e semelhança, Deus institui Adão como um líder que governaria sobre toda a terra. E como Deus, ele dá autoridade a Adão, Deus institui dando-lhe poder, né, para governar, para se multiplicar, e Deus libera uma bênção profética sobre a vida de Adão, que vai começar a passar de Adão para os seus filhos, depois até chegar em Noé, de Noé para os seus filhos, até chegar em Abraão, de Abraão para os seus filhos, passando por Isaac, Jacó, José, Efraim,
Judá também, né, porque aí a bênção se divide, e vai perdurar até chegar em Jesus, essa bênção profética. Então, o que é importante a gente entender quando a gente fala do mistério de Cristo? Não é algo que foi uma novidade trazida no Novo Testamento. Não, isso é algo que vem sendo anunciado desde a fundação do mundo. Estava na lei, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos, quando Jesus veio. Só que ela tinha um tempo determinado. Embora os profetas vieram anunciando isso, eles falavam de coisas que aconteceriam quando chegasse a plenitude dos tempos. Então, quando a gente fala do mistério de Cristo, é algo muito importante, mas você precisa entender que esse termo, ou essa revelação, não nasceu no Novo Testamento. É algo que sempre existiu, mas que agora a revelação vai ser apresentada na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, quando a gente olha para Adão, o que a gente precisa entender? Quando Adão, Deus abençoa Adão, Deus vai dizer assim, ó, Adão, que você frutifique e multiplique sobre a terra. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, bênçãos e propósitos. A primeira bênção que Deus dá para Adão é frutificar e multiplicar e encher a terra. Agora, preste atenção no que eu vou falar agora para vocês. Naquele tempo, quando Deus cria o primeiro homem, Adão, e, lógico, junto com Adão, Eva, existia uma nação de Israel? Existia judeu, existia gentios? Existia alguma divisão? Não. Em Abraão estava toda a raça humana. E você vê que a bênção que Deus deu a Abraão, ela deveria alcançar todas as pessoas, todos os descendentes de Abraão. Não tinha divisão de povos, né, como se houvesse uma dicotomia, Deus tem um povo escolhido, os outros não. Não. Todo descendente de Abraão estaria debaixo da bênção que Deus deu a Abraão, de dominar, de governar, da bênção profética que ele pousava sobre Abraão, de frutificar, de multiplicar, de encher a terra. Quando Adão pecou, você vai perceber que o pecado entrou no mundo e junto com o pecado, a morte. E Romanos, que já foi estudado isso lá na nossa comunidade, Romanos, Gálatas e tudo mais, você vê que Paulo vai dizer assim, ó, que a morte entrou por meio de um homem, Adão, e passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso, vocês vão ver que vai haver a necessidade, não mais do primeiro Adão, por meio de quem o pecado entrou, a morte entrou, mas de um último Adão, que vem como o primeiro, mas ele não vem mais agora em carne, mas vem como espírito vivificante, né? No primeiro Adão, a gente vê isso, até eu separei aqui algumas referências para vocês depois poderem ver. O Paulo ele vai citar em Romanos 5, do verso 12 ao 19, ele vai falar justamente sobre isso, que por meio de um homem, o pecado entrou no mundo, e por meio do pecado a morte passou a todos os homens. E ele vai dizer assim, ó, porque até mesmo a lei, lembra que a gente estudou Gálatas e a gente falou sobre as obras da lei e a fé em Cristo, não? Ele diz assim, ó, porque mesmo a lei, Romanos 5, verso 13, porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado enquanto não se tinha lei. Ele vai dizer, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, que era a figura daquele que haveria de vir. Você vê que o primeiro Adão era uma figura daquele que haveria de vir, Cristo, porque assim como Adão foi gerado sem pecado, agora, Cristo também é gerado sem pecado, só que a diferença é que onde Adão falhou, Cristo, ele foi fiel até o fim, né? Então, você vai perceber que aonde o primeiro Adão pecou e legou para os homens, deixou como legado a morte, você vai ver agora que Cristo, ele vai trazer um legado, que é a vida. Por isso que a Bíblia diz que por meio do primeiro Adão, a morte reinou no mundo, mas por meio do último Adão, que é Cristo, às vezes eu uso a expressão segundo Adão, mas a expressão correta é o último Adão, né? Por meio do último Adão, nós recebemos um espírito vivificante. Olha que interessante isso, né? Só que, por que eu estou entrando nesses assuntos antes de apresentar para vocês o mistério de Cristo? Por quê? Da mesma forma como no primeiro Adão, todas as nações que procederiam do ventre, né, da semente de Adão e Eva, deveriam estar debaixo das bênçãos de Deus, antes da queda, antes da entrada da maldição. Você vai perceber que em Cristo, que é o segundo Adão, o último Adão, você vai perceber que todas as nações da terra que estiverem em Cristo também estarão debaixo da bênção. Estão entendendo? Por que é importante a gente estudar isso? Porque o mistério de Cristo ele vem sendo anunciado desde o princípio, por meio de figuras, de sombras e realidades. Você percebe que Adão, olha como a Bíblia é cheia de figuras e de tipologias. Quando Adão, Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, Deus faz com que Adão caia em um profundo sono, né? E Deus tira de uma das suas costelas, ou de entre as costelas, algo, e ele vai fazer a mulher, Eva. E depois Deus vai fazer com que Adão volte deste sono, né? E lembra, quando Adão cai em sono, como é que uma pessoa fica? Hã? Pegaram a figura? Quando Deus traz Adão de volta do sono, ele acorda Adão,
ele entrega Eva. E agora Adão tem uma que é carne da sua carne, ossos dos seus ossos, e daí em diante eles vão fazer a geração de uma descendência, e que era uma descendência que não era separada em povos, não existia Israel ainda, não existia judeu, não existia gentil, era todo mundo que procederia de Adão. Só que por causa do pecado, você vai ver que Deus deu a bênção, mas por causa do pecado eles trouxeram a maldição. Então agora tem duas descendências, uma separação. A bênção, ou os filhos da luz, a maldição, os filhos das trevas, aqueles que permanecem dando ouvido a Deus, aqueles que dão ouvido à serpente e tudo mais. Mas antes disso, todo mundo deveria estar debaixo da bênção que procede de Adão. Agora, quando Cristo, que é o último Adão, vem, o que acontece? Você percebe que a mesma coisa que foi figurado em Adão está acontecendo agora com Cristo? Deus faz com que Cristo caia em um profundo sono, e lembra que a palavra sono, ou dormir na Bíblia, é um eufemismo para falar da morte. Né? Lembra Paulo dizendo assim, ó, os mortos em Cristo, né, aqueles que dormiram, ressuscitarão primeiro, porque a expressão dormir, ela é o mesmo que usada para falar daqueles que morreram. Né? Então, o que acontece? Você percebe que Deus estava demonstrando agora em Adão, por meio da figura do primeiro Adão, o que aconteceria com o último Adão, que o Adão também estaria num sono, ou seja, seria morto, seria transpassado entre as suas telas. Lembra que uma lança transpassou Jesus, saiu água e sangue? Mas quando esse último Adão fosse trazido de volta do sono, ou seja, ele ressuscitasse dentre os mortos, seria entregue a ele uma noiva, não mais Eva, mas o quê? A igreja, que é chamada de a noiva do Cordeiro. Você percebe como Deus estava demonstrando que tudo aquilo que Adão recebeu era uma figura que apontaria para o último Adão. E aquilo que Adão perdeu, o último Adão iria restaurar. Aquilo que o primeiro Adão deveria ter legado a todas as nações que procederiam da sua semente, você vai perceber que será legado pelo último Adão por aquilo que procede da sua semente. E aí que está o mistério de Cristo. Todas as nações da terra serão abençoadas em Cristo. Não apenas uma nação, não apenas Israel, não apenas judeus, mas todas as nações da terra, como era o projeto no princípio, antes da entrada do pecado e da queda. Só que isso é tão importante, essa questão da bênção e da maldição, o propósito de Deus, que vocês vão perceber que Deus, ele vai começar a dar bênçãos. Essa bênção que Deus deu a Adão, ela vai passar por 7, de 7 vai chegar até os dias de Noé, e Noé, depois do dilúvio, ele vai abençoar os seus 3 filhos, a Sem, Cã e Jafé, da onde vem todas as nações da terra de novo. Só que por causa de uma questão que houve ali, você vai ver que Noé amaldiçoa a Canaã, filho de Cã. Né? E de novo você vê, assim como lá no princípio, deveria ser a bênção passada aos descendentes, porém Adão, por meio da desobediência, fez com que houvesse 2 descendências, uma com bênção e outra com maldição. Você vai ver que nos dias de Noé também há um acontecimento que faz com que uns filhos sejam abençoados e outros amaldiçoados. Você vê a bênção e a maldição. Então, Noé abençoa, e aqui entra uma coisa que faz parte da doutrina de imposição de mãos. A bênção da primogenitura, a bênção, ela era sempre passado de pai para filho, principalmente para o primogênito, por meio de imposição de mãos, né, da mão direita, que era a mão da bênção. Então, você vê que Noé, ele vai abençoar a Sem, Cã e Jafé, né, sendo que, na verdade, Cã é amaldiçoado. Né? E ele abençoa a Sem, e ele passa essas mesmas bênçãos, frutificar, multiplicar, Jafé habitaria nas tendas de Sem, Canaã seria servo. Bom, só que essas bênçãos, elas vão passar, e quando você acompanha a cronologia bíblica, que nem o pastor Felipe tem um mapa, como eu dou aula para vocês também, vocês vão perceber que chega nos dias de Abraão. E Abraão é um dos personagens mais importantes para você entender o mistério de Cristo. Por quê? Quando chega em Abraão, você tem ali, eu vou citar alguns textos de cabeça. Depois eu coloco lá na nossa comunidade, no grupo do Telegram, essa lista. Então, se você não conseguir anotar, eu mando lá para vocês. Gênesis 12, verso 3, Deus vai dizer para Abraão assim, ó, eu abençoarei você, eu abençoarei os que te abençoarem, olha bem se é maldição, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele diz assim, ó, e em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Percebe que desde o princípio Deus estava anunciando, por meio de Abraão, que todas as nações seriam abençoadas, e não apenas um povo, apenas uma nação, apenas alguém escolhido, mas a bênção era para ser como era para ser no princípio com Adão, como era para ter sido depois de Noé. Você vai ver que essa bênção Deus vai começar a anunciar por meio de Abraão. Tanto que Deus vai dizer assim, ó, no teu descendente, na tua semente, seriam benditas todas as nações da terra. Então você vê Deus fazendo promessas, em Gênesis 12, verso 3, em Gênesis 18, onde ele diz assim, ó, que Deus diz para Abraão, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele,
Gênesis 18, 18. Vê que Deus, de novo, está dizendo, todas as nações da terra serão abençoadas nele. Gênesis 22, 18. E a tua semente, todas as nações serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. A pergunta é, quem que era a semente ou o descendente de Abraão? Era Isaac? Né? Era, mas como uma figura, porque a realidade apontava para Cristo. Tanto que a gente vai ver isso lá em Gálatas. Para quem estudou a última carta que a gente deu aqui, Gálatas, a gente falou sobre isso, né? Gálatas 3:8 vai dizer assim, ó, porque Deus, prevendo que ele justificaria até os gentios por meio da fé, ele anunciou o evangelho primeiro a Abraão, quando ele disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, até em Atos, você vê que no discurso de Pedro, nos concílios, eles entenderam que quando Deus falou a Abraão, ele estava mostrando que os gentios seriam participantes dessa aliança. Por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque quando a gente chegar daqui a pouco para ler Efésios, capítulo 3, você vai ter isso em mente e você vai entender que mistério era esse que estava sendo anunciado. Então, olha que interessante. Deus anuncia a Abraão. Só que essas mesmas promessas, você vai ver que Abraão, ele vai impor a mão, vai passar a bênção da primogenitura para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó vai abençoar os seus 12 filhos, e ele meio que, Jacó vai dividir essa bênção em dois, né? Porque a bênção da primogenitura, ela carregava várias bênçãos. Uma delas era a bênção do governo, domine sobre a terra, ou governe, né? Mas também a bênção de se multiplicar, né? De frutificar e multiplicar, ou seja, a bênção que Deus deu para Adão lá no princípio, aqui, ó, que disse, domine sobre a terra e frutifique e multiplique, agora, quando chega nos dias de Jacó, Jacó vai dividir essa bênção entre dois dos seus filhos. A bênção de dominar sobre a terra, ou seja, a bênção do governo, da realeza, ele vai dar para Judá. Então, em Gênesis 48 e 49, você vai ver ele abençoando seus filhos, ele vai botar a mão sobre Judá e vai dizer assim, ó, o cetro nunca se apartará de Judá até que venha Siló. E a ele, né, se converterão todas as nações. Você percebe que Deus estava profetizando muito antes de Davi, quando Deus disse que o cetro nunca se apartaria da casa de Davi, do trono de Davi, que seria um trono para sempre. Deus já havia anunciado por meio de Jacó essa bênção sobre a tribo de Judá, da onde viria aquele que estabeleceria o governo eterno. Por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, por causa desta bênção de Jacó sobre Judá, que diz que Judá seria leãozinho e que o cetro nunca se apartaria dele até que viesse Siló, o enviado, né? Agora, quando Jacó abençoa, ele divide a bênção, que até então era passado sempre para o primogênito, ele divide entre dois. A bênção do governo para Judá e a bênção de frutificar e multiplicar, ele vai passar para José. Mas não para José diretamente, mas para os filhos de José. Por isso, Jacó toma os filhos de José para si, e em vez de passar para Manassés, que era o primogênito, ele faz o seguinte, ele cruza as mãos e ele vai passar a bênção de frutificar e multiplicar para Efraim. Tanto que aqui vai ter uma coisa muito importante. Se você analisar, a bênção da primogenitura aqui, que era para cair sobre o primeiro, que é o primogênito, por isso primeiro a nascer, sempre recaía sobre o segundo. E até aqui tem uma revelação. Por quê? Você vê, Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, Caim deveria receber a primogenitura, mas foi sobre Sete, o segundo. Né? Noé vai passar, vai vir até Abraão. Quando chega em Abraão, você vê ali, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Você vê que a bênção da primogenitura foi para Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Você vê que a bênção da primogenitura que deveria ir para Esaú foi para Jacó. Jacó tem 12 filhos, a começar por ali por Rúben, Simeão, Levi e tudo mais. A bênção que deveria ir para o primogênito vai ir lá para Judá e para José. E isso, depois a bênção que deveria ir para Manassés e Efraim, que teve 2 filhos, Manassés e Efraim, em vez de ir para o primogênito, de novo vai para o segundo. E até isso Deus estava demonstrando, porque ele sempre quis mostrar uma coisa. A bênção que deveria ter repousado sobre o primeiro Adão, por causa da queda, do pecado, das más escolhas, vai repousar aqui sobre o segundo, né? Que esse é quem vai ser contado como primogênito. Por isso Jesus é chamado de o quê? O primogênito dentre os que dormem, ou o unigênito do Pai, né? Porque até nisso tem revelações. Você vê que quando Deus chama Abraão, ele diz assim, ó, tu teve 2 filhos, mas quando Deus pede um sacrifício, ele diz, toma o teu único filho, Isaac. Deus nem considerou o que nasceu primeiro, Ismael, como filho, porque não, foi gerado segundo a carne, não segundo a promessa. Você percebe que até aqui tem revelações, porque Deus estava dizendo que aqui, ó, na carne, não seria considerado filho de Deus, mas o da promessa, e esse era chamado de teu primogênito. Olha como tem muitas revelações nas Escrituras. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você começa a entender as tipologias bíblicas, as revelações, você vai começar a entender o mistério de Cristo que veio sendo revelado e que Paulo vai ter essa compreensão no texto que a gente vai ler. Então, olha que interessante, a gente parou aqui em Efraim, né? Quando Deus abençoa a Judá, o reino, quando Deus abençoa Efraim, né, por meio da bênção profética de Jacó sobre Efraim,
Jacó vai cruzar as mãos, até isso, você tem uma cruz, né? Cruzando as mãos, Deus estava deixando figuras proféticas. Ele bota a mão direita sobre a cabeça de Efraim e ele vai dizer: Efraim se tornaria Carral, ou a plenitude das nações. E é dito ali que ele se multiplicaria como peixes sobre a terra. Olha que interessante, porque Efraim, tu vai ver que quando vocês leem os profetas, Deus vai chamar Cristo de Efraim nos profetas. Acho que em Isaías, se eu não me engano, ele vai dizer assim, ó, Efraim é o meu primogênito. Era uma figura apontando para Cristo. Você vê que Cristo é chamado de o descendente que viria da casa de Judá, mas ele é chamado de Efraim nas Escrituras, porque em Cristo se cumpriria as duas bênçãos, tanto a do cetro, o do governo, o domínio, por isso que Jesus vai reinar e estabelecer um domínio eterno, como também em Cristo se cumpriria a bênção dada a Efraim, de multiplicar e frutificar, né, e se tornar como peixe sobre a terra. Por isso que quando Jesus chama os seus discípulos, ele começa chamando e dizendo assim, ó, venham após mim e eu farei vocês pescadores de homens. Lembra a bênção que Deus disse lá, que ele se multiplicaria como peixe sobre a terra? Está aqui, ó, isso ia se acontecer e a partir de Cristo esses peixes começariam a ser pescados. Por isso que Jesus conta parábolas como, por exemplo, o reino dos céus é como um pescador que lançou uma rede sobre o mar e trouxe, se assentou na praia e começou a fazer separação entre os peixes grandes, vem para um lado, os pequenos joga de volta, porque ele estava mostrando que Deus começaria a pescar almas agora espalhadas por toda a terra, e que Deus traria, e isso era um mistério do reino de Deus. O reino do céu seria semelhante a, né, uma pesca no mar, entende? É um mistério do reino. E esses mistérios incluíam não só Israel, que vai nascer logo em seguida, Israel, um povo segundo a carne, mas a realidade que era todas as nações da terra. Assim como Deus queria que fosse por meio de Adão, a bênção estivesse sobre todas as suas sementes, todas as suas descendências, mesmo antes de haver nações, como Deus queria que fosse por meio de Abraão, e Deus veio profetizando através da vida de Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra, e Deus veio cumprindo esse mistério, até chegar em Cristo, aonde ele vai fazer convergir todas as promessas, todas as figuras, todas as tipologias bíblicas, e ele vai começar a cumprir o mistério que estava anunciado, mas que até então nem o seu próprio povo entendeu esse mistério, mas que nos dias de Paulo agora vão ser revelados. Está entendendo por que é importante a gente falar sobre isso? Então, olha que interessante. A partir dessas bênçãos, Deus agora vai formar um povo. Que esse povo, inicialmente ele é chamado de povo hebreu, né? Porque eles são descendentes de Abraão, então são chamados de hebreus. Só que a partir de Jacó, Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, então os seus filhos, que vão ser 12 tribos, vão formar a nação de Israel. E quando essa nação de Israel ela está começando a crescer, eles vão ser levados para o cativeiro do Egito. E quando Deus tira Israel do Egito, lembra que ele diz assim, ó, diz, do Egito eu chamei o meu filho? Isso também era uma figura de Jesus, que também foi para o Egito, né? Mas isso é outro assunto, não vou entrar aqui agora. Quando Deus tira o seu filho do Egito, Israel, você percebe que Deus vai levar para a Terra Prometida. E aqui na Terra Prometida, agora, nos dias de Davi, você vai perceber que essa nação vai ser unida. O povo de Deus estava unido nos dias de Davi. Mas nos dias de Salomão, a nação de Israel, o povo que Deus estava formando, o povo com quem Deus selou uma aliança, ele vai ser dividido em dois reinos. Né? O reino do sul, que era Judá, onde ficou Judá e Benjamim, e o reino do norte, que era as outras 10 tribos, e que ficou sendo conhecida como a casa de Israel. Por quê? Porque quando Deus abençoou Efraim, ele vai dizer, porque quando Jacó abençoou Efraim, Jacó disse, em ti será levado o meu nome. Então, como o reino do norte, a casa de Efraim, porque o seu líder era um efraimita, ficou com 10 tribos, ela ficou sendo chamada de a casa de Israel, porque Jacó, quando abençoou Efraim, disse, você vai levar o meu nome. Enquanto o reino de Judá, ou a casa de Judá, que era 2 tribos, você vê que a bênção do reino, do cetro, que nunca se apartaria, eles vão ser chamados de casa de Judá, da onde surge também o povo judeu. Agora, olha que mistério importante. Lembra que eu disse que quando Jacó abençoa, ele divide a bênção em 2 porções? O reino, o cetro, o domínio, o governo, ele dá para Judá, ou seja, vai acabar repousando então sobre a casa de Judá, ou o reino do sul, e a bênção de frutificar e multiplicar, ele dá para Efraim, que vai ficar a casa de Efraim, ou o reino do norte, que era a casa de Israel, ao norte, com 10 tribos. Então, enquanto Judá tinha 2 tribos ao sul, Efraim tinha 10 tribos ao norte. E cada um deles carregava uma bênção profética. Ao sul, a bênção de cetro nunca se apartará de ti, né? Judá será como um leão, de Judá virá o leão da tribo de Judá, que era Cristo, aquele que estabeleceria um reino eterno. Davi, onde Deus deu promessas a Davi, dizendo assim, ó,
que o teu descendente vai se assentar no trono, o teu descendente vai edificar uma casa para mim, e o teu trono será estabelecido para sempre. A gente pensa, o descendente de Davi, que veio da tribo de Judá, era Salomão, que edificou uma casa. Na sombra, sim, mas na realidade apontava para Cristo, que era o descendente de Davi, que edificaria uma casa para Deus com pedras vivas, que somos nós. Cristo era o descendente sobre quem que repousaria o cetro e a autoridade para governar tanto sobre o céu como a terra. Agora, quando a gente olha para o reino ao norte, que era a casa de Efraim, a outra bênção repousava sobre Efraim, que era a bênção de frutificar e multiplicar. Então, uma coisa vai acontecer aqui com a casa de Efraim, e o mesmo vai acontecer com a casa de Judá. Ambos vão ser levados para cativeiros. Né? A casa de Efraim, ou Israel, as 10 tribos do norte, elas vão ir para o cativeiro da Assíria. Só que uma coisa aconteceu aqui. Eles vão ser semeados entre as nações. Por quê? Porque os assírios, quando eles escravizam Israel, eles vão fazer com que eles se misturem, e há uma mistura dos povos. As 10 tribos do norte se misturaram junto com os assírios, e foram espalhados entre as nações, e se misturaram com as nações. E se multiplicaram daí para frente entre as nações. Sabe quando você lança uma semente, e aquela semente ela nasce, dá uma planta, e saem muitas outras sementes? É como se Deus estivesse lançando a casa de Efraim, ou as 10 tribos, como sementes espalhadas entre as nações, e essa semente se multiplicasse no meio dos gentios. Entendeu? As 10 tribos nunca voltaram do cativeiro. Tanto que os poucos remanescentes que ficaram em Israel, ao norte, os assírios também misturaram eles com outros povos, ao ponto de que, nos dias de Jesus, você vai ter judeu, da tribo de Judá, e samaritanos. E você vê que eles não se dão bem. E por que o judeu não gostava do samaritano? Porque o samaritano, eles eram da tribo do norte, que se misturou entre as nações, não era mais um povo puro. Então eles eram como se fosse uma mistura de judeus, né? De judeus não, mas de israelitas com gentios, uma mistura de israelitas com gentios. Por isso que o judeu, que se considerava um povo puro, que se manteve com a sua descendência, com a sua genealogia, com o seu sangue intacto, eles se consideravam superiores e melhores, enquanto os samaritanos, eles eram um povo que se misturou com as nações. E o restante das tribos foi semeado como semente entre as nações. O reino do norte, a casa de Judá, também vai ser levado para o cativeiro. Não mais da Síria, mas da Babilônia. A gente vê isso no livro do profeta Daniel. Só que a diferença é que Deus havia prometido que o cetro nunca se apartaria deles e que dali viria o Messias, aquele que seguraria o cetro, o governo, o domínio, como Deus prometeu por meio de Adão, de Abraão, de Jacó, de Judá. E assim Deus veio fortalecendo a Davi e entre todos os outros. O que acontece? Por causa disso, quando se conclui 70 anos de cativeiro, Deus já havia anunciado por Jeremias, por Isaías, Deus vai trazer de volta Judá do cativeiro. Tá? E Deus vai trazer de volta, por quê? Para cumprir a promessa que ele havia feito de que o Messias viria da tribo de Judá, aquele sobre quem o cetro, poder, domínio e autoridade estaria. Só que você precisa lembrar que Jesus, ele vai ser chamado tanto de Judá, o leão da tribo de Judá, como ele também vai ser chamado de Efraim. Os profetas, como eu disse, eu não lembro se é Isaías, vai dizer assim, Efraim é o meu primogênito, e ele estava se referindo a Cristo, quando você analisa o contexto profético, porque Cristo vai ser considerado o primogênito de Deus, mesmo que Adão tenha sido feito à imagem e semelhança de Deus, como ele se tornou carne, né, por causa do pecado e tudo mais, você vai ver que agora Cristo, ele vai ser chamado de primogênito, mesmo ele sendo o último Adão, ele vai ser o primogênito de Deus. Então, por que isso tudo é interessante? Porque quando chega em Cristo agora, Cristo, ele vai fazer algo muito importante, ele vai unir judeus e gentios. A bênção que Deus havia dado aqui a Abraão, isso está anunciado nos profetas, isso está, por exemplo, um profeta muito importante para entender o mistério das duas casas de Israel, o mistério de Cristo, é Oséias. Porque Oséias, Deus vai chamar Oséias e vai fazer com que esse profeta se case ou se relacione com uma meretriz, né, uma mulher de prostituição, e vai gerar 3 filhos por meio de prostituição, né, ou com uma mulher adúltera, né, que era Jezreel, que significa Deus semeia, ou Deus espalha, e Deus diz assim, eu farei cessar a casa de Israel. Por que Deus estava dizendo isso? Porque quando Deus pegou a casa de Israel, ele semeou no cativeiro da Síria, e por meio do cativeiro da Síria entre as nações, Deus estava fazendo o quê? Jezreel. Deus estava semeando, Deus estava espalhando ele entre as nações, entre os gentios. Depois ele vai ter outro filho, né, chamado Loruama, que significava uma filha, né, desfavorecida ou não amada. E por fim ele vai dizer assim, não tornarei mais a me compadecer da casa de Israel, por um breve momento. Mas depois ele vai dizer, gera um terceiro filho, e esse você vai dar o nome de Loami, que significava não meu povo. E ele diz, porque vocês não são mais meu povo, e nem eu não serei mais o seu Deus.
Só que quando você continua lendo o profeta, ele vai dizer, aquele que eu disse que não era mais meu povo, vai ser meu povo de novo. E aqueles que eu tinha dito, vocês não são mais meu povo, e eu não sou mais o Deus de vocês, Deus vai dizer, outra vez tornarei a chamá-los de meu povo, e eu serei o seu Deus. Deus estava mostrando que por um breve momento eles foram semeados, espalhados entre as nações, que eles tinham deixado de ser povo de Deus, deixado de ser favorecidos e amados por Deus, mas que no tempo certo Deus traria de volta, e tudo aquilo que Deus falou, foram espalhados, seriam colhidos. Foram desfavorecidos e deixados de ser amados, tornariam a ser amados por Deus. Deixaram de ser povo de Deus, voltariam a ser povo de Deus, e Deus sendo o seu Deus, né? Então, isso é o que Deus vinha anunciando nos profetas. E os profetas falaram sobre isso e mal sabiam que todas as figuras, as tipologias bíblicas e as profecias, elas convergeriam, né? Elas apontariam para Cristo e se cumpririam aqui em Cristo. Todas as figuras, todas as tipologias, todas as coisas no céu, na terra e até debaixo da terra, elas convergeriam em Cristo. Então, Cristo, quando vem, ele vem da tribo de Judá, por isso ele é sobre quem vai repousar a bênção do reino, do governo e do domínio, mas ele também vai ser o representante de Efraim, da casa de Israel, porque ele vai agora começar a juntar esses peixes, conforme a bênção de Efraim, né, que haviam se multiplicado sobre a terra. Ele vai começar a colher essas sementes que foram espalhadas, como diz Jezreel, né? Deus semeia o que Deus faria com a casa de Israel. E ele vai trazer. E da mesma forma como aqui o povo foi separado para que uma porção Deus guardasse e a outra ele semeasse para que se multiplicasse, agora Deus vai recolher as duas porções e ele vai unir em um só. Olha que lindo, Deus vai recolher tanto o judeu, que vem da tribo de Judá, o reino do sul, como a casa de Israel, que agora não é mais casa de Israel, mas eram gentios espalhados pelo mundo, deixaram de ser povo de Deus, deixaram de ser favorecidos. Deus vai recolher, Deus vai colher dos quatro cantos, vai trazer de volta por meio da pregação do evangelho, e eles vão se tornar de novo povo de Deus, favorecidos por Deus, e Deus se tornando o seu Deus, né? E esse é o mistério que a gente vai ver sendo anunciado a partir daqui. Por isso, Jesus chama os seus discípulos e diz, eu farei vocês pescadores de homens. Por isso, Jesus chama os seus discípulos e diz, levantem os olhos e vejam como os campos estão brancos e agora tem uma grande colheita pela frente. Porque aquilo que foi semeado, agora chegou o tempo de colher. E por isso que quando Jesus morre e ressuscita, e ele ascende ao céu, agora ele vai começar a trazer essa revelação do mistério de Cristo aos seus apóstolos. Né? Por exemplo, o primeiro a ter essa compreensão plena é Pedro. Pedro considerava os judeus mais puros, santos, porque eles se separavam, e os gentios não. Por isso que Deus vai dar uma visão a Pedro, de um vaso em forma de lençol descendo, enquanto Pedro estava orando, ele tem aquele êxtase, e Deus vai dizer, não considerem impuro ou imundo aquilo que eu santifiquei. Pedro vê animais, caché, animais puros e animais impuros. E ele diz, pô, eu não estou entendendo isso. O que significa isso? Porque na mentalidade do judeu, eles eram como se fossem aqueles animais puros que não se contaminaram. Mas os animais impuros eram uma representação dos gentios. Só que Deus estava dizendo a Pedro o seguinte, presta atenção, Pedro. O judeu se considera puro porque não se contaminou, não se misturou com outras nações. Mas Deus estava dizendo, eu estou santificando os gentios também, eles também vão estar no mesmo pé de igualdade com vocês agora. Vocês vão ser iguais diante do Senhor, por isso a Bíblia diz, Deus não fez acepção entre pessoas. Para Deus, ambos agora são santificados em Cristo, ou através de Cristo. Então, naquele momento, Pedro não entendeu, mas ele está meditando. E aí vem o Cornélio, né? Pedro enviado até Cornélio, ele vê que o Espírito Santo é derramado como foi entre eles, entre os judeus no dia de Pentecostes. O Espírito Santo está sendo derramado da mesma forma, com falar em línguas, com profecias, com declaração das maravilhas de Deus, da mesma forma entre os gentios. Pedro, ele volta para Jerusalém entre os discípulos e vai dizer assim, gente, vocês não vão acreditar, o Espírito Santo que foi derramado sobre nós no princípio foi derramado da mesma forma sobre os gentios. E isso ele entende, Deus não faz acepção de pessoas. Olha só, agora, e aí vai se cumprir uma coisa que a gente fala tanto e muita gente não entende até hoje, que é a nova aliança. Você lembra que Jeremias, quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, verso 5, Deus diz para Jeremias assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saístes do útero, eu te santifiquei, e eu te constituí como profeta às nações. Gente, Jeremias profetizou para quem? Jeremias vai profetizar sobre cativeiro, vai profetizar sobre nações e tudo mais, mas Jeremias vai anunciar a nova aliança. E a nova aliança não seria constituída somente com uma nação, mas com as nações. Só que olha a figura de linguagem que Deus vai anunciar por meio de Jeremias. E Deus está dizendo, eu te constituí como profeta às nações. O que ele estava anunciando
englobaria as nações. Então, quando a gente chega em Jeremias, capítulo 31, o verso 31 ao 33, Deus vai anunciar por meio de Jeremias o seguinte, e olha porque tudo isso é importante. Deus vai dizer assim, ó, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança, eu firmarei um novo pacto com a casa de Israel, ele vai dizer assim, ó, com a casa de Israel e a casa de Judá. Aí eu pergunto para vocês, gente, a nova aliança, ela não inclui a igreja? Não inclui eu e você que somos gentios e os judeus que creem em Jesus também? Agora, por que a nova aliança, quando é profetizada, o Jeremias, que foi chamado como profeta das nações, ele não diz assim, ó, eis que eu farei uma nova aliança com os gentios, né, e com a casa de Judá. Mas ele chama com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por quê? Na cabeça de Deus, ele estava dizendo assim, ó, Israel foi semeado e misturado entre os gentios. Quando eu colher essa porção de volta, ele está dizendo assim, eu vou trazer eles de volta à casa de Israel, só que junto com a casa de Israel agora virão os gentios, aonde eles foram semeados, aonde eles se misturaram, virão junto os gentios. Então ele está dizendo, vou fazer uma nova aliança com a casa de Judá, ou seja, os judeus, aqueles que permaneceram, da onde veio o Cristo, da tribo de Judá, sendo judeu, da onde vieram os discípulos e tudo mais, mas também com a casa de Israel, ou seja, uma menção com aqueles que foram semeados entre as nações, que se misturaram com os gentios, que estavam entre as nações, e Deus está dizendo, eu vou colher de volta, eles vão passar a ser meu povo de novo. Esse é o mistério. E então Jeremias diz, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. E ele diz, não conforme a aliança que eu fiz com os vossos pais quando eu tomei do Egito, porque eles quebraram a minha aliança. Embora eu tenha desposado, eu casei com eles no Monte Sinai, mas eles quebraram a aliança logo em seguida. Então ele diz, eu vou fazer... Deus está dizendo, eu não vou fazer a mesma aliança renovada, como a gente vê muitas pessoas pregando, não é uma nova aliança, é a mesma aliança, só que renovada. Não, Deus está deixando claro, eu vou fazer uma nova aliança, e que não vai ser igual àquela, por isso não pode ser a velha aliança renovada, ou a primeira aliança sendo renovada, mas é uma nova aliança. A primeira aliança, ela é uma figura, aonde foi selada por meio de Moisés, por meio de sangue de animais, mas ela era uma figura que apontava para a nova aliança que seria selada pelo próprio Filho de Deus, não mais por um servo que foi fiel, Moisés, mas pelo Filho de Deus que foi fiel, e que agora, por meio de Cristo, por isso que Cristo é superior a Moisés, né, por meio de Cristo seria selada uma nova aliança, que incluiria tanto judeus como gentios, tanto a casa de Judá como a casa de Israel, que foi semeada entre os gentios e que seria acolhida de volta agora. Então Deus está mostrando esse mistério, né? E por isso ele diz, Jeremias 31, verso 31 ao 33, ele vai dizer, porém, este será o pacto que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. E você vê que Deus não fala mais com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque no verso 33 é como se ele tivesse unido a casa de Israel e a casa de Judá e formado de novo apenas um Israel em Deus. E esse Israel, o que era, irmãos? É o Israel, o povo de Deus que você vai ver na nova aliança, o que é chamado de Israel. Por isso que Paulo diz, nem todos que nasceram em Israel são de fato Israel, porque são israelitas aqueles que são por meio de Cristo, por meio da fé, não porque nasceram segundo a carne. Por isso que em João, no Evangelho de João, Jesus diz quando ele conversa com Nicodemos, né, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, esse é Espírito, e esses são os que agradam a Deus. Não são aqueles que nasceram segundo a vontade da carne, mas aqueles que nasceram segundo a promessa. E é esse mistério que sempre veio sendo anunciado por meio de Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim, Davi, e que Deus vai cumprir todas essas promessas através de Cristo e do povo que vai ser gerado através de Cristo agora na nova aliança. Então, em Jeremias, ele vai dizer para nós, eu não estou abrindo esses textos, eu estou só citando de cabeça, mas depois eu vou colocar lá na comunidade para vocês. Em Jeremias 31, o verso 33, ele vai dizer, então, porém, este será o pacto que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Lembra o que é dito lá em Joel? Eu derramarei meu espírito depois daqueles dias sobre toda a carne. A expressão aparece aqui também, firmarei um pacto com a casa de Israel depois daqueles dias, né? Diz o Senhor, onde eu colocarei a minha lei no seu íntimo e eu escreverei no seu coração, ou seja, na mente e no coração. Aqui, a lei foi parar em 2 tábuas de pedra, aqui na mente e no coração. Veja a nova aliança sendo profetizada agora por meio da casa de Israel. Por quê? Porque você vai ver que todo mundo que crê em Cristo, quer seja judeu, quer seja gentil, se torna o Israel de Deus, como está em Gálatas, né? E é isso que os profetas vinham anunciando. A lei falou sobre isso, os salmos falaram sobre isso, os profetas falaram sobre isso, né? Por isso que Isaías profetizou tantas vezes, falando que nele, em Cristo, o ungido de Deus, as nações esperariam, as nações aguardariam, porque ele traria salvação às nações. Esse era o mistério de Cristo. Ele estaria unindo judeus e gentios.
E por isso que a gente vê os profetas anunciando. Por exemplo, eu não separei textos aqui, mas você pega Ezequiel. Ezequiel vai profetizar, né? Ele diz, filho do homem, pega 2 varas aqui na sua mão. Eu não tenho nada aqui para usar como vara. Vou pegar 2 controles remotos. Pega essas 2 varas sobre a sua mão. E ele diz, une essas varas, porque elas vão se tornar uma na tua mão. Né? Literalmente, ó. Mas ele diz, une essas varas, porque elas vão se tornar uma na tua mão. E Deus estava falando sobre a casa de Israel e a casa de Judá. O que Deus queria mostrar por isso? Que por meio da cruz, né, por meio de Jesus, ele estaria unindo tanto judeus como gentios, tanto a casa do sul, casa de Judá, que Deus traz de volta do cativeiro, como Efraim, a casa de Israel, que foi semeada entre as nações, e Deus vai trazer agora, quando ele começa a colher os gentios como peixes espalhados sobre a terra, né? Ou o mar, que simboliza povos, tribos, línguas e nações. Só para terminar esse raciocínio, você percebe que Deus vai chamar agora Pedro, e Deus vai revelar através do sonho que ele dá a Pedro lá no terraço, que não era mais para considerar impuro ou imundo o que Deus havia santificado, e Deus estava incluindo os gentios no povo santo de Deus. Deus vai chamar Paulo, e a gente já falou muito sobre o chamado de Paulo quando a gente leu a carta aos Gálatas, como Paulo vai ser chamado para levar o evangelho aos gentios, por isso Paulo vai se denominar como apóstolo aos gentios. E Paulo vai combater muitas vezes os judeus que queriam fazer com que o povo guardasse a lei, porque você vê que Deus estava demonstrando que agora o gentio seria salvo por meio da fé, por meio da graça em Cristo Jesus, e não por causa de guardar os sábados, guardar a circuncisão, guardar as festas, né? Não que não seja importante, pelo contrário, esse ano nós vamos estudar sobre as festas e eu vou mostrar a importância que tem sobre isso, né? Mas o que eu quero demonstrar para vocês é, Deus vai começar por meio dos apóstolos revelar estes mistérios, tanto a Pedro, a Paulo, e Paulo, quando ele começa a escrever as suas cartas, inclusive essa que nós vamos ler agora, Efésios, Paulo vai começar a trazer a revelação deste mistério. Então, eu gastei essa aula toda até agora, toda essa parte, para explicar para vocês o mistério de Cristo, que veio sendo anunciado, mas que mesmo o povo de Deus não compreendeu esse mistério. Como diz Colossenses, como diz Efésios, como diz Romanos, como diz 1 Coríntios, esse mistério esteve oculto. Ele foi escrito, ele foi revelado, no sentido de que estava ali nas Escrituras, mas até mesmo quem lia não compreendia. A revelação esteve oculta. Mas Deus agora vai trazer a revelação daquilo que esteve oculto, Deus vai revelar agora na plenitude dos tempos. E é essa linguagem que você precisa entender quando você lê cartas como Romanos, Colossenses, Efésios, Gálatas e outras cartas de Paulo, porque você vai passar a entender o mistério de Cristo. Então, a primeira parte dessa aula era isso que eu queria apresentar para vocês. Se você entendeu isso, agora nós vamos ler Efésios 3, mas eu não vou fazer o que a gente faz das outras vezes, gastar 2 horas para ler. Eu vou ler de forma bem rápida, porque eu consegui explicar para vocês. E agora, tendo todo esse panorama na mente, você vai ler junto comigo e você vai ver os comentários que a gente vai fazer de uma forma bem breve. Depois, lembrem que depois disso, eu vou abrir para pergunta, para a gente conversar sobre isso e até sobre essas coisas que eu coloquei para vocês. Se vocês precisarem, a gente volta a conversar nesses assuntos aqui. Até agora eu trouxe um panorama geral para você entender o mistério de Cristo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a minha Bíblia para cá e a gente vai ler um pouquinho ela, tá? Eu coloquei aqui 2 Bíblias para a gente ler. Do lado esquerdo, vocês vão ter Efésios, capítulo 3, que é o texto de hoje, né, que a gente vai passar de uma forma breve. E do outro lado, eu vou deixar uma Bíblia aberta para abrir alguns textos pontuais, talvez, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente lê Efésios está dividido em capítulos, e cada capítulo, se a gente for estudar, eu gosto muito de forma metódica, separar, Efésios está dividido em pequenas porções, o capítulo que a gente vai ver hoje. Então, a primeira porção que a gente vai ver, ela é de Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. É a primeira porção, onde Paulo ele está falando sobre o mistério que lhe foi confiado. Então, eu vou ler de maneira breve. Eu não tenho tempo de fazer isso aqui, mas eu vou até compartilhar aqui com vocês, só para vocês verem, tá? De uma maneira bem breve, depois eu compartilho isso com vocês. Eu sempre gosto de trabalhar com esboço, né? Então, eu criei aqui um pequeno esboço, aonde você vê, o primeiro tópico aqui, ele basicamente ele vai do verso 1 ao verso 5. Então, para cada versículo, eu separei vários textos, que a gente não vai ler hoje, mas que depois eu compartilho lá no grupo para você que quer se aprofundar mais. Do verso 1 ao verso 5, então, ele vai falar sobre o mistério que foi confiado a Paulo. O verso 6 é um tópico muito importante, então ele vai falar sobre o conteúdo desse mistério. Esse versículo eu vou parar um pouco para a gente conversar. Depois, o tópico 3, nós vamos ver que ele vai falar sobre a missão da igreja e o propósito eterno, do verso 7 até o verso 11. O tópico 4, ele vai falar do verso 12 e 13, ele vai falar sobre ousadia, sobre acesso e sobre sofrimento. E, por último, chegando no finalzinho, né, no tópico 5, ele vai falar sobre como Paulo gastava muito tempo orando para que esse mistério fosse
chegasse à compreensão de todos. Então, olha que interessante, Paulo orava para que esse mistério pudesse ser compreendido por mais pessoas. Ou seja, a dificuldade que às vezes a gente tem de fazer com que as pessoas compreendam não é só nossa. Paulo tinha isso e ele orava para que as pessoas chegassem a essa compreensão. E do verso 20 e 21, que é o finalzinho, então é como se fosse uma doxologia final, né? É só uma parte de acabar essa porção do conteúdo, embora a carta continue. Então vamos lá, depois eu coloco todos esses textos para vocês, quem quiser ler mais, mas hoje eu não vou ler todos eles porque a gente não tem tempo. Então o que eu vou fazer aqui é ler com vocês só o texto bíblico hoje. Então, olha o que Paulo escreve no capítulo 3. Com certeza, nas aulas anteriores, o capítulo 1, o capítulo 2, quando teve o Rafa e os outros irmãos que deram aula, eles devem ter falado sobre isso. Mas eu quero trazer um panorama para vocês. Olha o que Paulo escreve, do verso 1 ao verso 5. Né? Ele vai dizer assim, ó. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Olha como Paulo, ele começa a incluir, e sempre que a gente usa a palavra gentios, nós estamos falando do quê? De nações. Era a palavra usada pelo judeu para se referir a todos aqueles que não eram judeus, né? Não eram Israel, segundo a carne, eram nações, eles chamavam de gentios. Então, sempre que a gente usa essa palavra gentios, nós estamos se referindo às nações. Nós éramos gentios. Né? Mas ó, até esse mistério é importante, porque Gálatas vai dizer, antes vocês eram gentios, agora em Cristo vocês não são mais, vocês são Israel de Deus. Tá? Então ele vai falar sobre esse mistério que Paulo recebeu para anunciar aos gentios. Então ele diz, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Olha a expressão aqui, ó, dispensação, e lembrando, geralmente quando a gente estuda escatologia bíblica, existe a escatologia bíblica dispensacionalista, eles se apropriam deste termo, mas o dispensacionalismo dentro da escatologia não é o que a Bíblia está falando aqui. Dispensação, na verdade, está falando de períodos de tempo. Então, quando a Bíblia fala sobre a dispensação da graça de Deus, ela está se referindo ao tempo da plenitude, agora que se chegou aonde essas coisas seriam reveladas. Então ele diz assim, ó, se é que tendes ouvido a dispensação da graça, que me é dada para convosco, como pela revelação ele me fez saber o mistério, como vos escrevi antes por poucas palavras. Quando Paulo diz assim, ó, primeiro, gente, por revelação. Perceberam? Aqui eu tenho que discordar, às vezes, dos irmãos, assim, a revelação do mistério de Cristo, das duas casas, Paulo, ele teve lendo a lei, os salmos, os profetas, e ele entendeu isso e ele ensinou o que ele compreendeu. Não. Com certeza, Paulo conhecia muito bem a lei, os salmos e os profetas. Com certeza. Mas ele não era o único. Paulo conhecia tanto quanto outros fariseus. Paulo era chamado de fariseus, da tribo de Benjamim, aqueles que guardavam a lei. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel e de tantos outros mestres que conheciam como Paulo, ou talvez até melhor. Mas perceba que a revelação não veio só pelo conhecer as Escrituras, mas tendo conhecimento e recebendo da parte de Deus a compreensão daquilo que ele conhecia. Por isso, Paulo, ele destaca, eu tive revelação. E quando a gente lê outros textos, esse contexto vai ficar muito mais claro. Por que eu estou falando isso? Porque precisa ficar claro para vocês que as escrituras sempre estiveram à disposição de todo mundo, mas a compreensão dessas revelações nem sempre esteve, mas elas seriam dadas quando chegasse a plenitude dos tempos, a dispensação da graça. Assim como muitas coisas que a gente estuda sobre escatologia bíblica. Por exemplo, Deus dá revelações a Daniel, e Deus diz assim, Daniel, sela estas palavras, porque muitos correrão de um lado para o outro, mas quando chegar o tempo do fim, os sábios entenderão. Percebe que Deus já havia deixado escrito, mas a compreensão estaria selada até o tempo determinado? Por isso que nós que estamos vivendo hoje nos tempos ou na reta final, eu digo assim, ó, Deus vai desbloquear muitas revelações para nós, que mesmo aqueles que vieram antes não compreenderam, porque não era o tempo determinado. O mesmo aconteceu nos dias de Paulo. Paulo, ele era conhecedor da lei, dos salmos e dos profetas, ele conhecia tudo isso, assim como tantos outros iguais a ele, mas ele não teve a compreensão do mistério de Cristo ou das duas casas, porque ele era conhecedor, e sim porque Deus o revelou. E isso fica muito claro em vários textos, né? Em vários textos bíblicos. Como pela revelação ele me fez saber este mistério. Quem é este ele me fez saber? Está falando de Jesus. Lembra quando Ananias chama Paulo e diz assim, ó, Deus aparece para Ananias e diz, este é um vaso escolhido, porque eu vou me revelar a ele para que ele pregue o evangelho aos gentios. Deus iria aparecer, né? Jesus iria aparecer para Paulo para que este levasse o evangelho aos gentios. E Paulo vai dizer nas suas cartas que o evangelho que ele pregava não veio por meio de sabedoria humana, mas por meio de revelação. Percebe que o evangelho que Paulo pregava era aos gentios, era o mistério de Cristo, e ele diz, não veio por meio de sabedoria humana, mas por meio de revelação, porque Jesus apareceu várias vezes para Paulo e trouxe a compreensão daquilo que ele já conhecia, mas não compreendia. Ele diz assim, ó, pelo que quando ledes, podeis entender o meu conhecimento sobre o mistério de Cristo. Paulo está dizendo,
eu escrevi isso há pouco para vocês, aqui, né? Como eu vos escrevi há pouco, em poucas palavras. Quando que ele escreveu há pouco? No capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios, que já foi ensinado nas aulas anteriores. Ele vai dizer, se vocês leram isso, vocês entendem o mistério que me foi revelado, né? Que é o meu conhecimento sobre o mistério de Cristo. E isso é importante porque, gente, basta você ler Efésios 2 aqui para trás um pouquinho, ele vai dizer para nós, ó, portanto, lembrai-vos de que no passado vocês eram gentios. Quem eram gentios? Nós, né? Ou os gentios dos dias de Paulo, na carne, chamados segundo a incircuncisão pelos que da carne eram circuncisos, feito por mãos, né? Ele diz, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, ou seja, vocês estavam longe, né? Ele diz, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, ó, vocês estavam longe, chegastes para perto por meio do sangue de Jesus, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Veja o que ele está dizendo, e derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, e ele está dizendo, de ambos fez um. E mais, ele vai dizer aqui, ó, abolindo na sua carne a inimizade, e as ordenanças, né, as leis, os mandamentos que consistiam em ordenanças para fazer em si mesmo dos dois, olha só, dos dois, um novo homem, um corpo, né? Para reconciliar ambos. Quem eram esses ambos? Judeus e gentios. Reconciliar ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz, matando nela a inimizade, né? E vindo pregou a paz aos que estavam longe. Quem eram os que estavam longe? A casa de Israel, aqueles que foram semeados entre os gentios, entre as nações. Pregaram aos que estavam longe, mas que agora estavam sendo trazidos para perto. E aos que estavam perto, quem? Os judeus, que mesmo nas suas limitações, eles guardaram a lei e permaneceram perto de Deus por causa da lei. Mas os gentios estavam longe. Agora Deus está dizendo, eu vou unir os dois em um só corpo. Judeus, que estavam perto, mais perto de Deus, e os gentios, que estavam longe, e Deus está trazendo e unindo em um só corpo. E ele vai dizer, e por meio disso, ambos temos acesso ao mesmo, ao Pai pelo mesmo Espírito, ao Espírito ao Pai, né? E ele diz, assim, já não somos mais estrangeiros. Nós, né, os gentios, não somos mais estrangeiros e nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e família de Deus. Lembra, nós que estávamos longe, não amado, não meu povo, agora estamos sendo trazidos para perto, sendo chamados de amado, de povo de Deus, né, e Deus sendo o nosso Deus. Éramos gentios, agora já não somos mais. Éramos estrangeiros aos olhos de Deus, agora não somos mais. Somos co-herdeiros, co-cidadãos, né, e participantes do povo de Deus, por meio de Cristo. E somos edificados, né, nessa fundação, se tornando o quê? Um edifício, um templo para o Senhor. Antes, né, você vê que os judeus é quem ofereciam ofertas e sacrifícios agradáveis a Deus. Agora Deus está mostrando que os gentios é que oferecem a Deus junto, né? Ambos tornando-se povo de Deus. Então, o que você está percebendo? Que aqui no capítulo 2, Paulo ele fez uma colocação do que era o mistério de Cristo, a união de judeus e gentios, ambos se tornando um só povo, uma só família, um novo homem, ou seja, um só corpo em Cristo. Né, unidos, a parede de separação sendo desfeita. Esse era o mistério que Paulo anuncia no capítulo 2. Então, no capítulo 3, que a gente está lendo, ele vai dizer assim, ó, ele vai falar desse mistério como eu vos escrevi agora há pouco, em poucas palavras. Agora há pouco, quando? No capítulo 2, que a gente acabou de ler. Então, ele diz assim, ó, pelo que, quando vocês acabaram de ler a primeira parte da carta, vocês puderam compreender o meu conhecimento sobre esse mistério de Cristo, que me foi dado por meio de revelação. E ele diz assim, ó, o qual em outras épocas não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos, apóstolos, profetas, por meio do Espírito. Gente, esse versículo é uma chave importante para você compreender. Percebe que Paulo está dizendo assim, ó, em outras épocas não havia sido manifesto aos filhos dos homens? Tudo que eu contei para vocês sobre Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim, sobre Davi, sobre a separação das duas casas nos dias de Salomão, sobre Oséias, sobre Jeremias, sobre os profetas, você vê que Deus veio anunciando e deixando escrito, ainda assim Deus está dizendo aqui que em outras épocas não foi manifesta aos filhos dos homens o quê? A revelação do que ele havia escrito, a compreensão do que já estava registrado. Então o que Deus estava mostrando é o quê? Que Deus já havia dado a revelação, mas que eles ainda não podiam compreender porque não havia chegado o tempo. Mas agora, na plenitude dos tempos, após a vinda de Cristo, o evangelho que Deus está dando do reino de Deus vai ser levado aos confins da terra. E ele vai chamar discípulos para pescar esses homens, para colher essas sementes que foram semeadas. E ele vai dizer, por isso que ele vai dizer, mas agora tem sido revelado aos seus santos, aos apóstolos, aos profetas, por meio do Espírito Santo. Então você percebe que a fonte da revelação não é um simples conhecimento
da lei, dos salmos e dos profetas, mas a iluminação que vem por meio do Espírito Santo e até mesmo das aparições que Jesus fez para Paulo, né? A revelação que é dada, a iluminação que é dada por meio do Espírito Santo acerca daquilo que está escrito, né? É quando o Espírito Santo vem e revela aquilo que tantas outras vezes eles liam e ficavam só na parte teórica. Agora, com o Espírito Santo, eles têm a revelação do que aquilo realmente significa. Então, olha que interessante. A saber que os gentios são co-herdeiros em um mesmo corpo, participante das mesmas promessas por meio de Cristo, né? Ou pelo Evangelho. Perceberam qual é o mistério de Cristo que ele está falando aqui acima, ó? Que ele chama de um mistério de Cristo? O que que é? Que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo, participante das mesmas promessas em Cristo. Perceberam? E aí você vê se cumprindo as promessas feitas a Abraão, que a gente estudou na carta de Gálatas no módulo anterior, onde é dito que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, no seu descendente. E Gálatas diz, o seu descendente era Cristo. E se vocês estão em Cristo, vocês são herdeiros das promessas, né? E são co-herdeiros com Abraão e herdeiro de todas as promessas. Ou seja, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, que Deus prometeu a Davi, que Deus prometeu por meio dos profetas, né? E que Deus vem anunciando, tanto o judeu que crê em Cristo, não é o que não crê, mas o que crê em Cristo, como os gentios que creem em Cristo e por crer em Cristo deixam de ser gentios e passam a ser chamados de o Israel de Deus, ambos se tornam herdeiros das promessas pela fé, não porque nasceram segundo a carne e o sangue, mas porque nasceram segundo o Espírito. Entenderam a profundidade do mistério de Cristo? Jesus diz para os judeus, ele diz assim, ó, vocês se dizem que vocês são filhos de Abraão? Aí Jesus diz, pelo contrário, vocês são filhos de Satanás, porque vocês querem me matar e vocês querem fazer coisas que nem Abraão fez. Ele diz, pelo contrário, quem é que é filho de Abraão? Ele diz, aqueles que fazem as obras de Abraão, aqueles que creem. E Jesus diz, vocês não sabem que ele era capaz de suscitar das pedras filhos de Abraão? E de fato, irmãos, você percebe como nós vamos ser chamados de pedras vivas daqui para frente, e descendentes de Abraão, herdeiros das promessas? A Bíblia, quando você começa a juntar tudo, é como se fosse um monte de conexões, assim, de texto, cruzando com textos e passagens, né? E a gente vê tudo isso andando junto. Então, olha só que interessante. Deus, ele vai ter um único povo na nova aliança, formada por judeus e gentios. Isso ficou claro quando a gente estudou a carta de Romanos, né? Eu não participei, mas teve o Felipe, o Rafael, o Israel, né? A carta de Romanos. Lembra que Deus está falando assim, ó, comparando o Israel, as pessoas comparam com o Israel sendo a nação, mas não é o Israel povo-nação, mas o Israel de Deus, o povo que Deus sempre teve, cujo Cristo é a raiz, né? Cristo é a raiz, da onde vem a seiva, o espírito, que dá vida ao restante, né? Ele diz assim, ó, que Cristo é a raiz desta oliveira, né? E ele diz assim, ó, os ramos que creram quando Cristo veio, falando dos judeus, segundo a carne, né, que creram, permaneceram em Jesus, enxertados. Aqueles que antes estavam na videira, na oliveira, né, aguardando a promessa do Messias. Quando o Messias veio e eles creram, eles permaneceram. Mas aqueles que não creram no Messias foram cortados. E assim até hoje, quem crê está no Messias. Quem não crê é cortado, não é participante dessa videira, dessa oliveira. Mas aqueles... Aí ele vai falar dos jambuzeiros. O que era o jambuzeiro? Era uma oliveira brava, uma oliveira diferente, no sentido de que não tinha as mesmas características. Ou seja, que nem os gentios, era uma oliveira brava. Nós éramos oliveira brava. Mas aí o que acontece? Paulo diz assim, ó, que pela fé, nós, jambuzeiros bravos, somos enxertados na oliveira que é Cristo. E agora, aquela mesma seiva que sai da raiz que é Cristo, flui por esse Israel de Deus, essa árvore, ela passa por esses ramos enxertados que somos nós. O mesmo Espírito que flui sobre judeus que creem em Cristo, flui sobre gentios que foram enxertados. E os próprios judeus que não creem, a Bíblia diz que se eles crerem, podem ser enxertados de novo, ou seja, a seiva vai correr sobre eles também. Você vê como até mesmo a figura de Paulo aos Romanos, ele está falando de uma árvore, uma oliveira, onde tem os ramos sendo enxertados, tanto judeus, por meio da fé que creem, permanecem ou são enxertados novamente, como gentios que não eram participantes, mas por meio da fé em Cristo agora estão sendo enxertados. Ou seja, uma só árvore, um só povo, um só corpo, né? Esse é o mistério que Paulo tinha, essa compreensão, e ele vai anunciar em todas as cartas. Ele anuncia em Romanos, em Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Colossenses, e em todas as cartas ele está sempre anunciando o mesmo evangelho. E por mais que vocês muitas vezes não compreendam, quando a gente fala, vamos pregar o evangelho do reino, esse mistério de Cristo é parte do cerne do evangelho do reino, que a maioria das igrejas não prega. A união de judeus e gentios. As igrejas, elas entendem que fazem parte da nova aliança, mas elas não entendem como, né? Então, muitas vezes, surgem as ignorâncias cristãs, né, que vão fazer o quê? Dicotomia de povos. Deus tem dois povos, judeu e gentil. Agora Deus está tratando com gentil, mas depois a igreja vai ser arrebatada e Deus vai trabalhar com judeu. Não existe dois povos na Bíblia. O mistério de Cristo era justamente Deus unindo os dois e fazendo um só.
Aí existem outros que vão trazer uma teologia da substituição. A igreja substituiu Israel, né? Então, Israel agora não é mais povo de Deus, a igreja tomou seu lugar. Né? Tanto a teologia da substituição, como a dicotomia de povos, como se Deus tivesse dois povos, duas noivas, agora Deus está tratando com uma porção, as duas coisas estão erradas. A verdade é que o verdadeiro evangelho de Deus, a verdadeira revelação do mistério de Cristo mostra que Deus vai unir os dois em um só povo e que os dois são povos de Deus, né? Em um só povo, um só corpo. Deus sempre teve um único povo antes, né? Sempre foi projeto de Deus ter um único povo. Deus veio se revelando através de Israel, e na nova aliança, Deus continua se revelando através de Israel. Quando a gente fala de igreja, quem é igreja? Todo mundo é igreja? Não. Até mesmo no seio da igreja, a gente sabe que existe uma igreja espiritual, e nem todo mundo que vai na igreja é verdadeiramente igreja. Quando a gente fala de Israel, é a mesma compreensão. Nem todo mundo que se diz Israel, de fato é Israel, mas o Israel espiritual de Deus é que é o verdadeiro Israel. Você compreende? Paulo fala isso aos romanos também, né? Não é porque vocês nasceram em Israel que vocês são de fato Israel, porque o Israel de Deus, né? Ele é formado por aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo. Esse é o mistério. Então ele vai dizer aqui assim, ó, a saber, então, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes das mesmas promessas. Lembra da promessa do Pai? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vocês receberão a promessa? Da mesma forma que foi derramado sobre os gentios, os judeus no dia de Pentecostes, foi derramado sobre os gentios lá em Cornélio, lá em Samaria, lá em Efésios, e em toda a terra até os dias de hoje. Somos co-herdeiros das mesmas promessas, tanto do derramar do espírito, como tudo que vem junto com essas promessas. Então ele diz aqui, ó, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, dado a mim com a operação do seu poder. Tá? Então, isso aqui, Paulo está validando o seu ministério, mostrando que não foi uma pregação apenas com palavras de sabedoria humana, mas com manifestação de poder, como ele diz em outras cartas, Coríntios, Romanos, tudo mais. A mim, que sou o menos, que o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. De novo, ele está fortalecendo a ideia de que a pregação dele foi dada para ser anunciada entre os gentios. E lembrando que aqui, do verso 7 até o verso 11, ele está falando da missão que ele e que a igreja tem em anunciar esse propósito eterno. Né? Lembra que eu mostrei no início um cronograma para vocês? Esse tópico é o tópico 3, que vai do verso 7 ao 11. Então, o que ele está mostrando? A missão. Então, aqui eu vou passar bem rapidinho. Tá? Ele diz assim, ó, de fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério. Ele está usando por diversas vezes esse termo, mistério, revelação do mistério, mistério de Cristo, mistério, comunhão do mistério, né? Que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Olha essa expressão que linda que é. Percebe que esse mistério, ele esteve desde o começo do mundo? Por que eu quis mostrar um mapa para vocês que começava lá desde Adão e vinha passando por todo mundo até chegar em Cristo? Por causa disso, porque eu queria mostrar para vocês que este mistério, ele esteve desde o começo do mundo, mas ele estava oculto em Deus. E que essa revelação vai ser trazida agora, na plenitude dos tempos, no tempo determinado, através de Jesus e dos seus apóstolos, profetas, servos, os santos. Né? Então ele vai dizer assim, ó, que criou todas as coisas por meio de Jesus, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Gente, isso é tremendo demais. Por quê? Pensa comigo, aquilo que Deus está revelando não se limita apenas a uma esfera na horizontal, a humanidade, mas na vertical, porque isso eram mistérios que até mesmo os principados e potestades eles não conseguiam compreender, né? Que desde o princípio Satanás veio articulando e matando todos aqueles que ele pensava, dessa descendência veio o Messias. E mesmo quando o Messias se manifestou, ele quis matar o Messias. Lembra, Jesus disse, agora eu estou indo porque o príncipe deste mundo está vindo para que eu seja crucificado. Você vê que o intento de Satanás, se ele compreendesse de fato o mistério de Cristo, que Cristo na cruz estaria unindo ambos os povos por meio do seu corpo, por meio do seu sangue, por meio da sua morte e ressurreição, eu acho que Satanás teria feito de tudo para que Jesus não morresse ou não chegasse na cruz. Né? Mas quando Cristo vai ser morto, você vê que até os principados e potestades agora vão ser expostos, né? E vão perceber. E não só, quando a gente fala principados e potestades, a gente pensa em principados e potestades malignas, mas existem principados e potestades que fazem parte das cortes celestiais de Deus, e que até mesmo eles, Pedro vai dizer assim, que eles aguardavam, ansiando por esse tempo e por essas revelações. Você vê que Deus estava fazendo conhecer não só algo que estava oculto aos homens que liam e não compreendiam, mas mesmo aos principados e potestades malignos e chamo de benignos nos santos, né, os que fazem parte das cortes celestiais de Deus. Deus estava agora revelando o que antes esteve oculto em Deus. Olha que mistério lindo, né? E lembrando que quando a gente fala de principados e potestades nas regiões celestiais,
A carta de Efésios é uma carta só. Por isso que quando você chega lá no capítulo 5, capítulo 6, você vai ver Paulo mandando a gente se revestir da armadura de Deus, porque as nossas batalhas não são contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Por quê? Porque agora, o que Satanás não pôde deter Jesus, você vai ver que ele vai batalhar contra o povo santo, que tem a revelação do evangelho, do mistério de Cristo, e que por meio desta pregação do evangelho vai ganhar almas, vai colher mais, tanto judeus como gentios espalhados, né? Tanto em Israel, Judá, pelo mundo, trazendo para o corpo de Cristo. Então existe uma grande batalha, não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados e potestades, que agora vão batalhar contra aqueles que têm a revelação e o conhecimento do mistério de Cristo. Está entendendo quando você começa a compreender a carta como um todo e entender tudo que está sendo revelado? Como isso é profundo? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor, no qual temos a ousadia e o acesso com confiança pela nossa fé. Gente, isso aqui é interessante, porque Paulo fala sobre esse acesso e essa ousadia que nos é dado em Cristo desde o capítulo 1, o capítulo 2 de Efésios. Mas é o mesmo termo que é usado lá no livro de Hebreus, quando diz que agora, por meio do sangue de Cristo, nós temos a ousadia e o livre acesso para adentrar no Santo dos Santos, diante da presença de Deus, por um novo e vivo caminho por meio do corpo de Jesus. É a mesma coisa, o que é dito ali em Hebreus é o que Paulo está dizendo aqui também, né? Que nós temos ousadia e acesso. Antes, nós que estávamos longe, separados da presença de Deus, não éramos povo de Deus, não tínhamos o acesso. Agora ele está dizendo, agora vocês são povo de Deus, Deus é o seu Deus, e agora vocês podem ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, por meio desse novo e vivo caminho, né? Vocês têm esse acesso à presença de Deus. São participantes das promessas, e as promessas, elas incluem o acesso à presença de Deus, por meio da fé, né? Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O que Paulo está falando aqui? Que por causa da pregação do evangelho aos gentios, ele era perseguido, ele era atribulado, muitas vezes os judeus perseguiam ele de cidade em cidade, ele era apedrejado, açoitado e tantas outras coisas. Foi preso em Jerusalém, enviado aos gentios, né, os judeus, tanto que um profeta vai lá, pega o cinto, amara Paulo e diz assim, ó, assim os judeus vão fazer com você quando chegar em Jerusalém e vou te mandar para os gentios. Né? Paulo está dizendo assim, gente, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Né? Por que ele diz por vós? Porque era por causa dessa pregação, desse mistério que Paulo anunciava sobre o mistério de Cristo, onde os gentios se tornavam participantes das mesmas promessas com os judeus, e não por causa da lei de Moisés, mas sim por meio da fé em Cristo, é que Paulo era perseguido e passava por tantas tribulações. Né? Por causa disso, me ponho de joelhos, e aqui entra uma coisa legal, irmãos. Vocês vão perceber que do verso 14, deixa eu ver aqui, do verso 14 até o verso 19, Paulo ele vai descrever o quanto ele orava para que esse mistério de Cristo que nós falamos até agora chegasse à compreensão de todo mundo. Então, como eu gosto de dividir em porções cada capítulo, essa porção do verso 14 ao 19, ele está mostrando o quanto ele orava. E isso não está só aqui no capítulo 3, se eu não me engano, no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo também fala, eu oro para que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor e da força do seu poder, para que vocês possam compreender a revelação de Deus. Você vê que no capítulo 1, Paulo está dizendo, eu oro para que vocês cheguem à compreensão desse mistério, dessas revelações. Aqui no capítulo 3, de novo, ele está dizendo, por isso eu me ponho de joelhos perante Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por quê? E olha só o que ele vai dizer, qual era a oração de Paulo para que as pessoas chegassem a essa compreensão. Paulo diz assim, ó, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, para que vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Tá? Por quê? Quando nós somos fortalecidos no nosso homem interior, podemos compreender as revelações que procedem dele. Então ele vai dizer assim, ó, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de que, estando arraigados no e fundamentos do amor, né, possam ser capazes de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. Né? Ele está falando de 4 dimensões aqui, né? Já não é 3D, é 4D, são 4 dimensões. Né? Ele está dizendo assim, ó, que vocês possam compreender e conhecer, olha essas duas palavras aqui, ó, compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer muito mais abundante, além daquilo que tudo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja por meio de Cristo Jesus, em todas as gerações, para sempre.
Amém, né? Isso aqui é a doxologia, os últimos dois, verso 20 e 21. Gente, por que eu queria trazer tudo isso para vocês? Eu queria que vocês pudessem compreender as revelações da parte de Deus, tá? Sobre o mistério de Cristo. E quando eu falo do mistério de Cristo, você percebe que eu fiz toda uma apresentação para que depois a gente pudesse ler o capítulo 3, que é uma continuidade do que Paulo já veio falando no capítulo 2, e você entender o mistério. Só que o mistério de Cristo, ele é tão importante que Paulo, ele vai chamar em outras cartas isto de um mistério de Cristo, o mistério de Deus, o mistério que outras horas esteve oculto. O mistério, ele vai falar assim que era a pregação, o cerne da sua pregação, do evangelho. E o que é o evangelho, senão as boas novas, tanto a judeus como a gentios? Então, quando a gente fala do mistério de Cristo, você nunca pode tirar uma coisa da sua mente. Ela faz parte do cerne da pregação da igreja. Tanto que Paulo defende isso, não só aqui em Efésios, em Colossenses, em Romanos, em Gálatas. Paulo vai falar assim, né, que os descendentes de Abraão e herdeiros das promessas são aqueles que creem em Cristo. Né? Perceberam? Por meio de Cristo. E vocês estão em Cristo, vocês são os descendentes de Abraão. E são os herdeiros das promessas. E quem são os descendentes de Abraão? Deus disse, em ti serão benditas todas as nações, no teu descendente serão benditas todas as nações. Ou seja, aqui, quando a gente fala da palavra bendito, é a palavra bênção. Lembra daquilo que eu falei lá no início, da bênção e maldição? Deus dá bênçãos a Abraão, mas quando Abraão dá ouvidos à serpente, entra a maldição. Agora, quando o último Adão, que é Cristo, vem, ele vem para restaurar as bênçãos que Deus havia legado ao homem e que Deus veio passando por meio da bênção da primogenitura, que foi dividida entre Judá e Efraim, a bênção do reino e a bênção de multiplicar e frutificar, mas que vai chegar até Cristo, onde todas as bênçãos são centralizadas. A bênção da primogenitura, da frutificação, do governo, do domínio, né, da primogenitura, por isso ele é chamado de o primogênito de Deus, o unigênito do Pai, primogênito dentre os que dormem. O que eu quero falar com isso para vocês? Gente, o mistério de Cristo é algo muito profundo. Inclusive, o ano passado, antes de eu ter ficado sem a sala, um mês antes da gente ter perdido o nosso local de gravação, eu e o Rafa, na verdade, nós quatro começamos um projeto, mas eu comecei a escrever um livro que eu chamei de O Mistério de Cristo, que é a união de judeus e gentios, ou como é conhecido por algumas pessoas, as duas casas de Israel. Inclusive, já tem 3 capítulos desse livro escritos, né? Só que tem tanta coisa para ser falado que às vezes a gente não consegue trazer tudo, e eu, como gastei 6 meses do ano passado só para construir essa nova sala, esse novo estúdio, a gente acabou deixando parado. Se der, esse ano eu estou com um projeto de falar sobre o Apocalipse e sobre o Espírito Santo, mas se der eu quero ver se eu continuo escrevendo esse livro para poder entregar um material com todos os textos bíblicos, com uma profundidade muito grande sobre esse assunto para vocês que gostam de estudar e entender melhor o cerne do Evangelho, né, das boas novas, que é o mistério de Cristo, ou a salvação da nova aliança que foi profetizado lá nos profetas, farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, e aí você vê, pô, a igreja faz parte dessa nova aliança e não entende o que foi profetizado naquele tempo, né? Mas é isso aí, gente, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar por aqui a nossa aula, já ficou longa, no sentido de que já passou de 1h30 de aula, mas eu vou continuar aqui com vocês, eu vou encerrar a aula. Lembrem que essa aula ficou gravada, provavelmente acho que ninguém apareceu, porque ninguém levantou a mão e nem fez pergunta nenhuma, tá? Mas, a partir de agora eu vou parar a aula, e aí eu fico aqui para conversar um pouco com vocês também, tá bom? Lembrando que essa aula depois vai estar disponível, tanto na comunidade, como eu vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, chamado Thiago Tis, tá? Não é no Graça e Conhecimento, é no Thiago Tis. Eu vou disponibilizar essa semana, entrem lá, que vai estar lá para vocês assistirem também, tá bom? Então, forte abraço, Deus abençoe a todos vocês, e quem não participa da nossa comunidade, do nosso grupo e quer participar das aulas ao vivo, faça parte da comunidade, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos lá, eu vou pausar aqui, e aí a gente continua conversando.